Beleza, vou compartilhar aqui a minha tela. Tá, eu peguei questões do Enem, que são bem específicas do que a gente tinha estudado antes sobre o modelo, não só sobre o modelo dos modelos atômicos, mas o desenvolvimento, né? Como se procedeu também historicamente o desenvolvimento dos modelos atômicos. Tá meio ruimzinha a letra aqui, que eu fiz um Ctrl+C, Ctrl+V, mas eu vou ler para vocês. Tentar dar mais um zoom. Vocês enxergam ou tá muito ruim? Eu não vejo o chat, então. Dá pra ler, assim. É. Vai. Tá, vamos se esforçar então. Obrigada. É meio embaçado, mas dá. Tá. Beleza, também tá pra mim. É que eu fiz um Ctrl+C, Ctrl+V e não me toquei que ia acontecer isso. Beleza, então vamos lá. Show, eu já marquei a resposta certa. Vamos fazer de conta que não. No final do século XIX, muitos cientistas estavam interessados nos intrigantes fenômenos observados nas ampolas de raios catódicos, que são tubos sob vácuo em que se ligam duas placas a uma fonte de alta tensão. Os raios catódicos passam através de um orifício no ânodo e continuam o percurso até a outra extremidade do tubo, onde são detectados pela fluorescência produzida ao chocarem-se com um revestimento especial, como pode ser observada a figura. Medições da razão entre carga e a massa dos constituintes dos raios catódicos mostram que a sua identidade dependente do material do cátodo ou do gás dentro da ampola. Aí ele está perguntando: essa radiação invisível detectada na ampola é constituída por quê? Aí a esperta já colocou aqui a resposta. Na hora de tirar o print, não me toquei. Mas tá, o desafio agora é: por que já está marcado aqui que, né, que eram os elétrons, né? Só que eu quero perguntar para vocês se vocês se lembram, o que eles acharam, que eles chamaram que eram essas fluorescências aqui. Espera que eu vou aceitar meu colega. Eles falavam que eram os raios, né? Que eles assimilaram essa fluorescência aqui dentro, que era uma luz esverdeada, né? Eles assimilaram com os raios que cai durante a chuva. E mais tarde, né? Entenderam como os elétrons. Aí vamos para a próxima, que a próxima eu não marquei. Isso aqui é trigo. Esse aqui tá dando para enxergar melhor. Ó, um fato corriqueiro ao se cozinhar arroz é o derramamento de parte da água do cozinhamento sobre a chama azul do fogo, mudando-a para uma chama amarela. Essa mudança de cor pode suscitar interpretações diversas, relacionadas às substâncias presentes na água do cozimento. Além do sal de cozinha, nela se encontram carboidratos, proteínas e sais minerais. Cientificamente, sabe-se que essa mudança de cor da chama ocorre pela. Uma dica muito boa que quando eu fui fazer o Enem, os professores me deram e eu adotei. E foi uma coisa que me ajudou bastante na hora da questão, porque tu tem um tempo muito curto para responder. Então, o que tu vai fazendo? Conforme tu vai lendo, tu vai riscando, ó. Coisas que tu acha importante, porque depois que tu lê, tu não precisa ficar lendo várias e várias vezes, tu olha só porque tu achou importante. Ó, aí nessa questão, por exemplo, o fato corriqueiro de se cozinhar arroz é o derramamento de parte da água. Então, tô derramando. Opa, peraí que tá muito grosso. Derramando a água do cozimento sobre a chama azul e a chama ela se torna amarela. Então, houve uma mudança na chama, houve uma mudança da emissão de luz, né? Desse gás enquanto ele estava sendo queimado. Essa mudança de cor pode suscitar interpretações diversas relacionadas às substâncias presentes na água do cozimento. Além do sal de cozinha, nela se encontram carboidratos, proteínas e sais minerais.
Aí ele está perguntando o que pode ser essa mudança da cor da chama, né? Lendo essas alternativas aqui, qual que a gente pode riscar assim que sem condições de ser a alternativa certa? Ah, dica. Lembrem do modelo atômico de Bohr para responder isso aqui, tá? B. Deixa eu ver. No caso, a B. Tá, a B, tu está dizendo que é a correta ou que não é a correta? A correta. E por que é a correta? Porque as outras não estão corretas. Ó, a reação do gás de cozinha com sal volatilizando o gás cloro. A gente está falando de uma emissão de luz e não de uma volatilização. Então, a gente pode tirar essa aqui. Produção de derivado amarelo pela reação com carboidratos. Isso aqui está bem bizarro. Reação do gás de cozinha com água formando gás hidrogênio. Ó, gás de cozinha com a água. Se a gente for pensar no gás de cozinha, o que o gás de cozinha é? A gente vai ter dentro do botijão de gás butano e propano, né? Que são o. Oh, meu Deus, peraí. Contei errado os carbonos. Propano é esse. E o butano vai ser daí com. Então, tipo assim, tu pensar que isso daqui reagir com a água e formar gás hidrogênio também é meio bizarro, tá? Excitação das moléculas de proteína com formação de luz amarela. Mas olha só, o que vem estudado bem no modelo atômico, como a colega disse antes, né, é a emissão dos fótons pelo sódio, que acontece quando o elétron ele é excitado, ele passa por uma camada externa. E quando ele, digamos, gasta essa energia pulando, né, para a camada externa, ele libera luz e volta para a camada de origem, tá? Agora vamos fazer só mais umazinha e depois vamos começar o, entre aspas, o conteúdo novo. Beleza. Em 1808, Dalton publicou seu famoso livro intitulado Um Novo Sistema da Filosofia Química, do original A New System of Chemical Philosophy, no qual continha os 5 postulados que serviam como o alicerce da primeira teoria atômica da matéria fundamentada no método científico. Esses postulados são numerados a seguir. A matéria é constituída de átomos indivisíveis. Todos os átomos de um dado elemento químico são idênticos em massa e em todas as outras propriedades. Diferentes elementos químicos têm diferentes tipos de átomos, em particular, seus átomos têm diferentes massas. Os átomos são indestrutíveis e nas reações químicas mantêm suas identidades. Átomos de elementos combinam com átomos de outros elementos em proporções de números inteiros pequenos para formar compostos. Vamos lembrar quem era Dalton. Dalton, a gente teve na ordem cronológica os filósofos gregos, né? Que é aquela filosofia antiga, em que o átomo ele era pensado somente era pensado só mentalmente. Na Idade Média, nenhum avanço. Depois começou a Idade Moderna, a gente teve Dalton, que ele foi estudar os. Estava estudando a teoria atômica. Depois a gente teve o Thomson, depois o Rutherford, depois o Bohr, tá?
O Dalton, ele é aquele que disse que que é o do pudim de passas, tá? Daí, qual dos postulados ainda é considerado correto? Ou seja, qual dos postulados a gente ainda considera até hoje usual? Qual dessa vocês acham? Dalton é da bola de bilhar, desculpa, eu dei uma confundida. Dalton é da bola de bilhar. Bola de bilhar. Ele fez a teoria da bola de bilhar por causa que ele queria. Ele estava estudando as propriedades dos gases, né? Propriedades termodinâmicas e tal. Tanto que até hoje a gente usa na termoquímica, por exemplo, a lei parcial a lei do parcial dos gases de Dalton. Então, Dalton estava estudando essas leis, tentando entender como era o comportamento dos gases, né? E para funcionar a teoria dele, então os átomos teriam que ser esferas maciças. Mas o que a gente está querendo saber é qual desses itens não teve mudança na teoria. A gente ainda considera até hoje. A primeira a gente já pode riscar porque tá errada, né? Eles não são divisíveis. Uhum. A matéria é constituída de átomos indivisíveis. Será? Vamos ver. Deixa eu ver essa 2 aqui. Todos os átomos de um dado elemento químico são idênticos em massa e em todas as suas outras propriedades. Todos os átomos de um dado elemento químico são idênticos em massa e em todas as suas propriedades. Diferentes elementos químicos têm diferentes tipos de átomos, em particular, seus átomos têm diferentes massas. Os átomos são indestrutíveis e nas reações químicas mantêm suas identidades. Átomos de elementos combinam com átomos de outros elementos em proporções de números inteiros para formar compostos. Tá, então vamos lá. Primeiro que a matéria é construída de átomos indivisíveis. A gente sabe hoje que os átomos, eles antes diziam que o átomo era indivisível, mas vocês já ouviram falar no tal do colisor de hadrons? Nas partículas elementares? Que eles falavam que o átomo ele era a estrutura mínima, né? Que depois daquilo não tinha mais nada. Só que hoje, por exemplo, a gente conhece, além do básico, elétron, próton e nêutron, tem outras subpartículas, tem os quarks, tem os bósons, tem outras que isso daí é uma química mais bem subatômica. Então a colega estava certa, essa daqui já não é, tá? Aí todos os átomos de um dado elemento químico são idênticos em massa e em todas as suas propriedades. Diferentes elementos químicos têm diferentes tipos de átomos, em particular, seus átomos têm diferentes tipos de massa. Eu marcaria que a que a gente ainda mantém é a 5. O que vocês acham? Eu acho que é a 5. Pois é, né? Porque olha só, a 5 está dizendo que átomos de elementos combinam com átomos de outros elementos, por exemplo,
NaCl, né? Na mais Cl. Em proporções de números inteiros. Por exemplo, eu não posso ter meio sódio ou meio cloro. Então, nessa daqui é assim, tá? Deixa eu pagar agora. Me dizem, me diga uma coisa, Linus Pauling. Vocês já ouviram falar? Não. Não? Tá. Só para saber se eu começar. Se eu... Não é aquele que tem um diagrama, é, né? Isso, esse daí. Tá. Então, show de bola. Essa parte de Linus Pauling já entra mais uma introdução à ligação química, tá bom, gente? Então, vamos lá, vamos começar. Linus. Opa. Pauling. Tá. O que Linus Pauling tentou fazer? Linus Pauling, ele organizou a eletrosfera, organizou a ordem que os átomos estão dentro dos átomos, os elétrons estão na eletrosfera. Como é que ele fez? Ele disse que a gente tem 7 camadas, então aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Isso daqui é um nível eletrônico, tá? Aí depois ele organizou os orbitais, tá? O que é o orbital? O orbital, vou botar aqui no cantinho separado. Orbital é a região de maior probabilidade de se encontrar o elétron. O elétron. Tá? Porque pensem assim, como o elétron, você sabe, o elétron, ele é muito rápido, né? Ele é muito, ele anda a uma velocidade comparada acho que é 30% da velocidade da luz, agora não lembro direito. Então ele é muito rápido, está muito dinâmico na volta do meu núcleo. Então, tu não consegue medir direito onde está, entendeu? Então, o que tu vai fazer? Tu vai dizer que é uma probabilidade do elétron estar naquele lugar. Esse lugar a gente vai chamar de orbital. Então, a gente vai ter orbital S, que vai estar aqui no começo, montando o diagrama. Orbital P, a gente vai ter o orbital D, e o F. O orbital S, ele comporta até 2 elétrons. O orbital P, ele vai comportar até 6 elétrons. O orbital D vai comportar, no máximo, 10 elétrons. E os orbitais F vão comportar, no máximo, 14 elétrons. Aí, deixa eu pegar aqui. Vamos pegar o sódio que é 11. Na11, ó. Número atômico do sódio, 11. Vamos fazer a distribuição eletrônica dele. Como é que a gente vai ler isso daqui? A gente vai fazer nesse sentido, ó. Começa daqui, depois aqui, depois aqui. Aí. E assim vai, tá?
Então, alguém pode me dizer a distribuição eletrônica do sódio? Quem aí já viu um pouquinho de Linus Pauling poderia me ajudar? Um S2, 2S2, 2P6 e 3S1. Perfeito. 1S2, 2S2, 2P6, 3S1. Ok. Vamos fazer agora a distribuição eletrônica do cloro, que tal? O cloro, cadê o cloro? 17. O número atômico do cloro é 17. Cl 17. Distribuição eletrônica do cloro, por favor. Aí, Gustavo. Um S2, 2S2, 2P6, 3S2 e 3P5. Perfeito. Isso aí. Aí agora vamos analisar uma coisa. Para o átomo, o que acontece? Quanto mais o sódio, se a gente for organizar visualmente, como é que seria? Tem aqui o núcleo dele. Eu vou fazer. Não... Porque é só para demonstrar o átomo, tá, gente? E um átomo bem feio. Ó, camada. Essa aqui é a camada 1, essa aqui é a camada 2, essa aqui é a camada 3. Quantos elétrons eu tenho na camada 1? 2, né? Na camada 2, eu vou ter quantos elétrons? 2 mais 6. Então, eu vou ter 6 elétrons. 1, 2... 6 não, vou ter 8. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quantos elétrons eu vou ter na camada 3? 1. Ok? Agora vamos pensar no cloro. Vamos fazer. Cloro vai até o 3 também. Então, aqui cloro, camada 1, camada 2, camada 3. Beleza. O cloro vai ter na sua camada 1 2 elétrons, tá bom? O cloro vai ter na camada 2 8 elétrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E daí na camada 3, ele vai ter 7 elétrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vocês já ouviram falar na regra do octeto? Sim, não? É aquela do boro, do baro? Eu não lembro, mas é alguma coisa assim que tem exceções. Isso, tem algumas exceções, porque a gente vai ter, por exemplo, aqui, ó, já tá na pontinha, o hélio. O hélio, ele se estabiliza com 4 elétrons na última camada, né? Mas, em geral, assim, sei lá, 95% das espécies químicas, eles se estabilizam, né, numa ligação química, eles se estabilizam com 8 elétrons na última camada. Aí vamos lá, quantos elétrons aqui o cloro tem na última camada? 7. Quantos elétrons o
Eu falei sódio, isso aqui é cloro. Cloro tem 7 elétrons na última camada. O sódio, ele tem um elétron na última camada. Olha que conveniente. Entendeu? Então, o que acontece? A ligação química, ela é realizada a fim de estabilizar as coisas, tá, gente? Pensa, o meio... a natureza, ela é extremamente preguiçosa. A natureza, ela é preguiçosa. Ela sempre vai tender para o estado menos energético. Se eu posso ficar mais quietinha, eu vou ficar mais quietinha. Se eu posso dormir, por que eu vou correr? Entendeu? A natureza sempre tende ao estado menos energético das coisas. Quando eu tenho esse elétron aqui na última camada, o que acontece? O meu sódio, ele está instável, tá? Por causa que é porque assim, ó, cada camada ela tem uma energia, tá? Cada camada ela tem uma energia. E para essa energia da camada ser estabilizada, ela vai precisar daquela quantidade de elétrons. Aqui eu tenho só um elétron, então a minha camada está instável. E aqui está faltando um elétron. Significa que também está instável. O que eu vou fazer? Quando esse meu elétron do sódio se aproximar do meu átomo de cloro, eu vou ter o que eu chamo de ligação química. Tá bom? Ficou claro para vocês o que é a ligação química, por que ela é realizada? Sim. Sim. Como é que é o teu nome? Carla. Carla. Gente, vamos responder também, não deixar só para Carla, porque, tipo, a Carla, eu acho que responde porque ela pensa, bah, não vou deixar a guria falando sozinha. Eu também fazia isso. Então, pensem que nem a Carla, tá? E me respondam também. Ou se quiserem colocar pelo chat, mas quanto mais participar, melhor fica, tá? Beleza. Segundo a Carla, então, todos entenderam o que é a tal da ligação química. E daí a gente vai ter... coisas importantes antes de falar sobre a ligação química em si. Já ouviram falar sobre propriedades da tabela periódica? Sim. Sim, beleza. Então tá, então vocês vão me ajudar. Vamos falar primeiro da eletronegatividade, tá? O que seria a eletronegatividade? Alguém sabe dizer o que é, mais ou menos, se lembra, ou não se lembra, não tem problema. Tá, essa aí eu acho que eu puxei demais. Eletronegatividade, tá, galera? É a capacidade de atrair elétrons, tá? Vamos guardar isso daqui. Tem outra coisa importante, que é o raio atômico. E tá tudo interligado, tá? A gente já vai ver o porquê que tá tudo interligado. Prof, Oi. na física a gente chamava elétrons livres. Tem a ver com eletronegatividade, né? Não, não tem a ver. É porque, assim, ó, eletronegatividade, ela é uma propriedade que está ligada com o núcleo atômico, tá? Tá ligado com um núcleo atômico. Quando tu fala de elétrons livres, tu tá falando de corrente elétrica. Elétrons livres, tu tá falando de corrente elétrica. Elétrica.
tá? Porque o que acontece? Quando tu tem um átomo, vamos continuar com o nosso NaCl, que é simples, é bom de entender. Quando eu tenho, por exemplo, o Na, aqui, ó, Na, que tem um elétron sozinho na última camada. Esse elétron, ele não está livre, esse elétron, ele está preso por atração ao núcleo, tá? Os elétrons, eles ficam... os elétrons, eles ficam aqui na volta, assim, na eletrosfera, não é porque ele acha legal ficar lá, é porque ele está sendo atraído pelo núcleo. E daí tem uma coisa, olha só, por que se ele está sendo atraído pelo núcleo, por que o elétron não gruda no núcleo? Porque você sabe que cargas opostas se atraem, né? Ele não gruda, né? Que nem o pudim de passas do Thomson. Ele não gruda no núcleo por causa que ele está em alta velocidade. Então, ele está como se estivesse sempre tentando escapar, tá? Ele está sempre tentando escapar, só que ele não consegue por causa que o núcleo puxa ele. Então, essa velocidade que o elétron tem e a atração com o núcleo é essencial para a gente ter essa órbita. A minha não tá bonita, mas a do elétron é. Tá. Eu tirei a tua dúvida, eu acho que até falei um pouco mais. Sim. Tá bom. Mas isso que eu falei agora é importante você saber, tá? Eu ia falar daqui a pouquinho de qualquer jeito. Então, raio atômico. O raio atômico, o que acontece? Vamos fazer aqui uma rodinha, tá? O que acontece? Do centro até a extremidade, eu vou ter o meu raio. O raio atômico vai ser a distância entre a eletrosfera e o núcleo atômico, tá? Daí, o que a tabela periódica nos diz? Quanto mais para direita e quanto mais para cima, maior é o meu raio atômico. Menor é o raio atômico. Aí, olha só, outra coisa também. Quanto mais para direita e quanto mais para cima, maior a eletronegatividade, maior a capacidade de atrair elétrons. E olha só, isso faz muito sentido, por causa que vamos fazer duas situações aqui, ó. Vamos pegar o frâncio, tá? Que tem um enorme de um raio atômico do frâncio é enorme, e vamos pegar o flúor, que tem um raio atômico pequeno. Opa, o tamanho desse núcleo. E vamos pegar o flúor, que tem um raio atômico pequenininho. Eu tenho um elétron dando sopa aqui no meio, tá? Quem vai atrair mais o elétron? Quem tem mais, quem o núcleo puxa mais ou quem tem mais distância do núcleo? Quem o núcleo está mais perto ou quem o núcleo está mais distante? Quem que vai atrair mais o elétron? Alô, vocês entenderam a pergunta? Se não entenderam, vocês falem não entendi, e daí eu vou tentar explicar de outra maneira, tá? Mas qual é a questão? Tenho o átomo do frâncio, vou botar aqui, e tem o átomo do flúor. O flúor tem um raio atômico pequeno, o frâncio ele tem um raio atômico bem grande. Onde vai ser mais fácil do meu elétron se encaixar? Onde ele está sendo mais atraído, onde tem mais atração, onde vai ter menos atração. O meu elétron vai preferir 1000 vezes
o flúor. Por quê? Porque é mais fácil e a natureza é preguiçosa. Ela sempre tende para o estado menos energético. Então, por isso, ó, que a eletronegatividade e o raio atômico, eles estão intimamente associados. Porque quanto menor o teu raio atômico, mais tu vai conseguir atrair os elétrons. E daí a eletropositividade. A eletropositividade é do contrário, ó. Quanto mais para baixo e quanto mais para a esquerda, menos tu vai atrair elétron. Faz sentido, porque olha só, o sódio. Vamos pegar agora o sódio e vamos pegar aqui o cloro. O sódio, a gente bota um positivo aqui, que significa que ele tem um elétron somando na última, um elétron a mais na última camada sobrando. E o cloro, a gente coloca ele assim, porque diz que ele necessita de um elétron, ele é eletronegativo. O que vai acontecer? Vamos botar o Na aqui, última camada, e o cloro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O que vai acontecer? Por atração, tá? A ligação iônica é puramente atração eletrostática. Por atração eletrostática, o cloro, e porque o cloro é muito mais eletronegativo do que o sódio, né? Olha só, o cloro ele tá aqui nessa extremidade, enquanto o sódio está aqui na outra, né? O raio atômico do sódio é bem maior do que o do cloro. Então, o cloro vai atrair o elétron do sódio, tá? E vai se estabelecer a ligação química, tá? Essa ligação química que acontece por atração eletrostática, eu vou escrever aqui. A ligação química que acontece por atração eletrostática. E o que seria a atração eletrostática, gente? A atração eletrostática é cargas opostas se atraem, tá? Essa ligação que ocorre por atração eletrostática se chama ligação iônica. Meu Deus. Iônica. Beleza? Entenderam? Ficou confuso? Tá tranquilo? Como é que tá? Deu para entender bem. Deu para entender bem? Tá. Eu poderia só colocar ligação iônica é doação de elétrons, mas eu gostaria que vocês entendessem por que doam esse elétron, tá? É por uma questão, começa lá atrás, lá no núcleo, tá? Raio atômico, eletronegatividade, atração de cargas, atração eletrostática, formação da ligação iônica. E daí vamos falar sobre algumas das propriedades dos compostos iônicos, tá? Deixa eu botar aqui. Tá, compostos iônicos, eles vão ser... Primeira coisa, que a ligação iônica vai ser formado por um metal, sódio é o metal, né? Mais ametal, ou o ametal e hidrogênio. Por quê? O metal ele tá doando esse elétron, né? O hidrogênio ele tem um elétron também. Então, o que vai acontecer? Ele vai doar um elétron. Doar não, né? Ele vai se aproximar com esse elétron do ametal. A gente tem costume de falar que o positivo vai doar, que o sódio vai doar o elétron. Na verdade, ele não está doando nem nada, ele está apenas se aproximando, né? Tipo, porque aí o que vai acontecer? Na, aquele elétron vai ficar aqui, ó, Cl, porque do mesmo jeito que o sódio precisa dessa estabilidade, o cloro também. Então, a gente fala doar, mas o certo não é doar, ele vai ficar... vai ficar no meio, né, dessa ligação. Tá? O que mais é interessante sobre os compostos iônicos? Eles são sólidos, tá? Sólidos a temperatura
ambiente. Ahn, eles têm alto ponto de fusão. E esse alto ponto de fusão, ele está relacionado com o tipo da ligação, porque a ligação iônica, como ela é uma atração de carga, ela é uma ligação muito forte. Então, o que acontece? Quando tu vai, ponto de fusão é o negócio derreter, né? Quando tu vai derreter o negócio, tu vai aumentar a temperatura e tu vai fazer com que as moléculas se movimentem mais. Para elas se movimentarem mais, elas vão ter que soltar algumas ligações, tá? Só que como a ligação iônica é uma ligação muito forte, então tu precisa de bastante temperatura para conseguir soltar um pouquinho essas ligações. Por isso que os compostos iônicos eles têm alto ponto de fusão, por causa que a ligação iônica ela é uma ligação muito forte, tá bom? E tipo, quando eu falo alto ponto de fusão, eu tô falando, tipo assim, de 800 graus Celsius para cima, sabe? Tem alguns que chegam a 1700. É bem. São temperaturas bem altas mesmo, tá? Condutividade. Compostos iônicos, eles não conduzem eletricidade. Vou escrever certo. Eletricidade no estado sólido. Mas, quando eles estão em solução aquosa, conduzem. O que seria uma solução aquosa, gente? Vocês sabem? Mas conduzem em solução aquosa. A solução aquosa vai ser o quê? Vai ser água mais o meu composto iônico, o velho NaCl. O que vai acontecer? Eu tenho aqui o meu pote, eu tenho água nele, tá? Só água, e eu coloquei o cloreto de sódio. O que acontece? O que acontece é que a água, ela tem por ela ser extremamente polar, daqui a pouquinho a gente vai ver isso, ela também tem uma força atrativa muito forte. Quando o NaCl ele entra na água, o que acontece? Rompe a ligação dele. E daí eu vou ficar com Na mais Cl menos. O que acontece? Eu vou ter elétrons livres do cloro, tá? Por conta dessa quebra de ligação, eu vou ter elétrons livres soltos aqui na água. Então, a minha solução aquosa vai passar a conduzir eletricidade, tá? Essas são as propriedades dos compostos iônicos. Gente, o professor de Pedro, ele pediu para avisar que ele teve problema com o computador. Ele não vai conseguir dar aula hoje. Aí eu queria saber de vocês. Teoricamente, agora acabaria a aula. Se vocês querem fazer um intervalinho, querem voltar com a aula de química ou querem, tipo, fazer a lista depois disso? O que vocês preferem? A gente pode ter mais química depois. Eu acho que a gente faz um intervalo agora e volta depois pra aula, mas tanto faz também. Tá. Eu acho que poderia ser aula também. É que daí a gente consegue terminar tudo sobre ligação, e daí a gente termina a parte de ligação, e daí na próxima vez que a gente se encontrar, que eu não sei quando vai ser, a gente começa em estequiometria, tá? Então vamos fazer um intervalinho, daqui a 10 minutinhos, 15 minutinhos a gente volta, pode ser? Tá ótimo. Então tá, até mais.
Oi, gente. Quando todos confirmarem, voltamos. Falta só a ligação covalente e comentar um pouco sobre a ligação metálica, tá? Daí vai. Não, a gente não vai bem até as 9. Para não ficar muito maçante. Essa é minha. Beleza, vamos continuar então. Vamos falar agora da ligação covalente, porque a gente estava falando antes da ligação iônica, em que a ligação ela é estabelecida porque existe uma diferença de eletronegatividade entre as espécies atômicas, né? Então é por isso que ocorre a ligação iônica. Mas e quando não tem quase nada de diferença de eletronegatividade? Nós faz o quê? Quando não tem a diferença de eletronegatividade, acontece o que a gente chama de compartilhamento. Deixa eu escrever aqui. Covalente. Acontece o compartilhamento de elétrons, tá? Compartilhamento. Vamos pegar aqui, por exemplo, deixa eu ver. Vamos pegar vamos fazer um bem simples, ó. O oxigênio. O oxigênio, ele tem número atômico 8, então vamos fazer a distribuição eletrônica dele, do oxigênio. Vai ser 8. Vai ser 1s2, 2s2, 2p4. O que a gente precisa para ficar estável? A gente precisa que esse orbital P tenha os 6 elétrons, né? E falta 2. O que vai acontecer? Agora vamos desenhar essa parada. A gente está fazendo o O2, tá? Vamos desenhar isso daqui. A gente tem O2. Vamos ter aqui os núcleos. Camada 1, camada 2. Não vamos precisar desenhar mais porque não tem mais. Mais elétron. Camada 1, camada 2. Na camada 1, a gente vai ter 2 elétrons, 2 elétrons. Na camada 2, a gente vai ter 2, 4, 5, 6 elétrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6 elétrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6 elétrons. O que acontece? Os dois oxigênios, eles precisam de 2 elétrons para se estabilizar, tá? O que vai acontecer? Vai haver, então, que a gente já tinha comentado antes, o compartilhamento de elétron. Eles vão se aproximar, tá? Imagina que eles estão se... Não, tem que ser outra caneta. Imagina que eles estão se aproximando, tá? A gente simboliza o compartilhamento dessa maneira aqui, ó. Compartilhamento de elétron. Mas aí o que acontece? Eles vão se aproximar e daí esses elétrons, eles vão tá perambulando aqui no meio, ó.
que vai ser onde vai acontecer a ligação. Quando a gente está falando que acontece uma ligação, vai ser uma ligação, deixa eu ver, O dupla O, tá? O porquê da gente colocar esse símbolo aqui no meio é porque aqui está a densidade eletrônica, ó. Aqui está a densidade. Densidade eletrônica significa os elétrons, né? Eles estão ali. A gente fala em densidade ainda por causa que, não sei se vocês lembram, que na primeira aula eu falei que agora no começo do século XX, né, já começou essa onda, mas sobretudo na metade do século XX, né, 1950, por aí, o jeito que a gente estava tratando o átomo já tinha um caráter totalmente probabilístico. Por isso que a gente fala que o orbital é o local com maior probabilidade de encontrar o elétron. E quando a gente fala em densidade eletrônica, significa que, por exemplo, densidade eletrônica. Tá, senão eu nunca mais ia escrever isso. Significa o quê? Que eu tenho uma densidade muito forte aqui no meio dos elétrons, tá? Os elétrons estão em constante movimento, tem uma densidade muito forte acontecendo aqui no meio. Eu sei onde ele tá? Exatamente, eu não sei, mas eu sei que ele está aqui no meio, nessa densidade eletrônica, tá? Nesse orbital aqui formado com a ligação. Então, a ligação covalente vai ser o compartilhamento de elétrons. Daí eu vou ter dois tipos de ligação covalente. A covalente polar e a covalente apolar. Apolar. O que acontece? Quando a gente fala em polar, a gente está... Vamos começar aqui. Quando a gente fala em polar, a gente está dizendo que existe diferença de densidade eletrônica. Aí, e a polar não existe diferença de densidade eletrônica. Tá. Eu vou exemplificar visualmente, que vai ficar bem mais fácil para vocês. Deixa eu pegar aqui mapa, potencial eletrostático. Vou botar aqui. Ó, por exemplo, eu tenho aqui a minha molécula da água, tá? Eu tenho aqui Vocês estão enxergando bem aqui a minha molécula da água? Sim. Sim. Tá, beleza. Eu tenho a molécula da água. A gente sabe o quê? Eu não deveria ter tirado a tabela periódica. Mas tem aqui a tabela periódica. O que a gente sabe? A molécula da água, ela é formada por oxigênio e por hidrogênio, né? É uma ligação covalente por causa que é um ametal, né? E o hidrogênio, eles estão compartilhando, apesar de estarem cada um em cada canto da tabela, nenhum tem elétron sobrando, né? Porque se o hidrogênio perder elétron, ele fica só o próton, né? Fica só o núcleo, e o núcleo do hidrogênio é um próton. O hidrogênio é formado por um próton e um elétron. Se o hidrogênio perde o elétron, ele vai ficar só próton, e não é legal. Então, o que acontece? Vai ter o compartilhamento. Só que, olha só, apesar de ser compartilhamento,
quanto mais para a direita e quanto mais para cima, mais eletronegativo o meu elemento é, certo? Então, agora a gente já sabe que o oxigênio, ele é mais eletronegativo que o hidrogênio. O que significa? Ele vai atrair a densidade eletrônica, vai atrair esses elétrons do hidrogênio. O que acontece? Vermelho significa alta densidade eletrônica, azul significa baixa densidade eletrônica. O que vai acontecer? Os meus elétrons na molécula de água, eles vão estar deslocados para perto do oxigênio. Por quê? Porque o oxigênio, ele tem a capacidade de atrair a nuvem eletrônica. O oxigênio, ele atrai os elétrons, entendeu? Então, o que acontece? Eu vou ter aqui uma molécula que eu chamo de apolar. Por quê? Se vocês verem, é diferente, ó. Vou exemplificar com esse aqui, que vai ficar aqui, ó, perfeito. Ó, aqui também, melhor ainda, o hidrogênio, tá? Esse aqui é o gás hidrogênio, é o H2. O que acontece? O hidrogênio, vamos chamar esse aqui de hidrogênio A. O hidrogênio A, ele tem a mesma eletronegatividade do hidrogênio B. Algum hidrogênio, se a eletronegatividade é a mesma, não vai ter um hidrogênio puxando a densidade eletrônica para outro, por causa que eles têm a mesma eletronegatividade. Eles são iguais, 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 iguais. Então, o que acontece? Como eles são iguais, a densidade eletrônica ela vai estar aqui no meio da ligação, porque eles vão estar compartilhando o elétron. Tem aqui o CO2, tá? É o gás carbônico. Essa molécula do gás carbônico, ela vai ser uma molécula apolar, porque ela não vai ter diferença de polo. O que acontece? Eu vou dividir ela no meio, tá? Divido ela no meio. Um lado vai ser igual ao outro. Por quê? Porque eu tenho o carbono aqui no meio, eu tenho de cada lado um oxigênio. Vamos ver na tabela periódica. Ó, oxigênio tá aqui, carbono tá aqui. Me digam qual é o mais eletronegativo, por favor. Quem é mais eletronegativo, carbono ou oxigênio? Vocês estão entendendo o que eu tô falando? Eu tô falando muito rápido, tá muito complicado, como é que tá? Gente, quem é mais eletronegativo aqui na tabela periódica? É o carbono ou o oxigênio? Lembrando que quanto mais para a direita, quanto mais para cima, mais eletronegativo vai ser a substância, a espécie química. Desculpa, Joana, eu não vi que o chat estava falando. A Joana disse que o carbono vai ser o mais eletronegativo. Eu discordo da Joana. Olha só, eles estão na mesma altura, né? Só que o oxigênio está mais para cá. Então, ele vai ser mais eletronegativo. Eu vou mostrar para vocês uma tabela periódica interativa. Eu vou mandar depois o link, solto mesmo, lá no nosso grupo. É bem legal essa tabela periódica. Olha só. O que acontece? Tu clica no elemento e aqui no ladinho ele te dá as propriedades, ó, ponto de fusão, nananã, tá. Vamos lá, oxigênio. Olha só, a eletronegatividade dele é 3,44 e a do carbono é de 2,55. Então, quem tem esse númerozinho maior aqui é o mais eletronegativo, tá? Vamos ver aqui, ó, só ver o sódio, olha só.
O sódio é bem pouquinho eletronegativo, 0,93. Olha o cloro, 3,16. É por isso que o, que o elétron do sódio vai em direção ao cloro, por causa que o cloro ele atrai mais, o núcleo dele está mais, a eletrosfera dele está mais perto do núcleo, então os elétrons são muito mais atraídos por ele, tá? Mas beleza, oxigênio é mais eletronegativo que o carbono. Sendo assim, o que acontece? A nuvem eletrônica do carbono é toda direcionada para as extremidades da molécula. E se eu repartir ela no meio, um lado vai ser igual ao outro, ou seja, eu não tenho polos diferentes. Aí já aqui, ó, essa aqui é NH3, tá? É amônia. Vamos ver a dona amônia. O nitrogênio. O nitrogênio tem eletronegatividade 3,04, o hidrogênio é 2,2. O que vai acontecer, então, já que o nitrogênio é mais eletronegativo que o nitrogênio é mais eletronegativo que o hidrogênio. O que vai acontecer? O nitrogênio vai pegar a nuvem eletrônica dos hidrogênios, né? E vai puxar toda para cima dela, tá? Então, essa molécula aqui é uma molécula polar. Essa aqui, ó. O flúor, ele tá aqui na tabela periódica, ó. Flúor tá aqui em cima, hidrogênio tá aqui no canto. Hidrogênio é 2,2, flúor é um dos elementos mais eletronegativos, é quase 4, ó, 3,98. O que vai acontecer? O flúor vai puxar a nuvem eletrônica para o canto dele, tá? Deixa eu ver outra molécula que faz isso. Tem mais outro exemplo aqui, ó. Daí, claro, conforme vai mudando, vai aumentando as estruturas, vai ficando isso aqui é o tal do benzeno. Mas isso não veio o caso agora. Tá bom, gente? Conseguiram entender essa ilustração do polar e do apolar um pouco? Ficou confuso? Quero saber como é que foi para vocês. Porque, tipo, o que a gente aprende no ensino... o que me disseram no ensino médio? Polar é quando tem... Opa, peraí. Polar é quando tem par de elétrons. Não sei se vocês já ouviram falar nisso daqui. Sim, eu lembrei bem do conteúdo que tu falou, porque eu estudei bastante isso na escola e tal, então para mim foi tranquilo. Sim, tá bom, então tá bom. Então, eles falam, né? É um jeito também de diferenciar, né? Ver se tem par de elétrons. Se tem par de elétron, por causa que a, é por causa que a molécula é uma molécula polar. Polar, ela tem polos. Como pensem em polo positivo, polo negativo, são diferentes. Polar tem polos diferentes. Apolar, esse A aqui, eu acho que é, sei lá, latim, grego, não sei qual é a língua aí, mas esse A, ele tem sentido de negação. Negação. Tipo, normal, normal, anormal, tá? Em geral, quando a gente coloca esses As aqui na frente, esse A ele tem sentido de negação. Agora, eu não sei se é grego, se é latim, se é tupi, não sei. Não sou muito boa nessa parte. Eu sei que o A é negação, tá? Mas o que acontece? Na escola, no ensino médio, é um jeito fácil, tá? Mas não é a justificativa correta. Tem par de elétrons e é polar? Tem par de elétrons e é polar. Mas é polar principalmente por quê? Por causa que, como tem essa diferença de eletronegatividade, a nuvem eletrônica do hidrogênio vai ser puxada para cá, a nuvem eletrônica do hidrogênio vai ser puxada para cá. E por isso que a gente vai ter, né, essa densidade. Aí vamos fazer agora, por exemplo, o C,
H4, tá? O metano. Vamos fazer o metano. Quem é o mais eletronegativo, o hidrogênio ou o carbono? Vamos ver aqui. Ó, hidrogênio 2,2, está aqui nessa extremidade, carbono 2,25. O carbono é levemente mais eletronegativo que o hidrogênio. Então, por isso, o que vai acontecer? Saquem só. Essa carga vai ser, a carga do hidrogênio vai ser atraída para cá. A carga desse hidrogênio vai ser atraída para cá. Como o hidrogênio é hidrogênio, vocês concordam que o módulo da força de atração vai ser igual? Ó, é um hidrogênio sendo atraído por um carbono, o hidrogênio sendo atraído por um carbono. O que vai acontecer? Imagina que essa atração se fecha e se cancela, tá? Aí aqui, esse hidrogênio vai ser para cá, e a densidade desse hidrogênio vai ser para cá. O que vai acontecer? Esse vai se anular com esse vai se anular com esse. Por isso que a gente diz que a molécula do metano é uma molécula apolar, tá? Ela não tem polos porque as cargas, porque essa atração que acontece por conta da eletronegatividade acaba uma se anulando com a outra, tá? Aí vamos ver. Peraí, eu não vou apagar isso porque. Droga, já apaguei. Desculpa, gente. Molécula de N. Não, pode ser outro. Deixa eu ver. Não, pode ser essa aqui mesmo. Não me vem nenhuma outra na cabeça, tá? A gente sabe que o nitrogênio ele tá no lado mais pro lado direito da tabela periódica, então ele é mais eletronegativo. O que vai acontecer? A nuvem eletrônica dos hidrogênios vai migrar para cá. Migrou para cá, migrou para cá, migrou para cá. Piu, piu, piu. O que acontece? Nenhum vetor se anulou. Então, esse aqui vai ser polar. Aí vamos ver, lembra que a gente tinha visto antes que o CO2 ele é apolar? Vamos ver por que o CO2 é apolar. Vou botar o C aqui, dupla O, dupla O. O que vai acontecer? O oxigênio é mais eletronegativo, tá? Oxigênio mais eletronegativo. Então, a nuvem eletrônica vai para cá, a outra nuvem eletrônica vai para cá. Pense que aqui é menos 1 e aqui é mais 1. Menos 1 mais 1 vai ser igual a zero. Isso aqui são só números hipotéticos, tá bom, gente, que eu coloquei. Vai ser igual a zero. Aqui não, por exemplo, aqui vai ser 1, aqui vai ser 1 e aqui vai ser 1. Vai somar, sei lá, 3. Essa soma não existe, é só para a gente ter na nossa mente, mais ou menos, tá? Mas o que acontece? Essa diferença de... a gente aprende... O que eu quero dizer com tudo isso? Essa diferença entre polar e apolar, a gente aprende no... É comum a gente aprender no ensino médio, que é quem tem par de elétrons, né? Que nem o NH3. NH3 também tem par de elétrons, tá? Só que o que acontece? Existem substâncias que não possuem par de elétron livre e que também são polar. Então, por isso que é mais certeiro a gente fazer o negocinho do vetor. A gente desenha a geometria e vai fazendo do vetor. Se o vetor se anulou, é porque é apolar. Aqui, ó, vetor anulou, vetor anula. É apolar. E se não se anula, é cada um para cada canto, então a gente vai ter a molécula polar, tá? Aí o que vai acontecer? A gente vai ter a ligação polar, vai ter covalente polar e covalente apolar. A covalente, tô terminando aqui, a covalente apolar é uma ligação que acontece entre mesmas espécies.
e covalente polar, espécies diferentes. Vamos botar uma molécula aqui só para terminar esse exemplo. Vamos botar aqui C, C, BR, H, 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 outro BR. Tá, preciso que vocês me respondam. Essa aqui é uma ligação covalente, estou afirmando. Ela é polar ou é uma covalente apolar? Ó, ela está sendo entre espécie diferente. Me esqueci de colocar aqui diferente. Polar, então? Isso, vai ser uma covalente polar. Desculpa, gente, me afoguei com a minha saliva. Essa aqui, ó. Essa tá acontecendo entre átomos da mesma espécie. Então, vai ser uma covalente apolar, tá? Gente, de ligação química, eu acho... Vamos pegar o mapa geral aqui. Oh, foi mais organizado hoje. Eu prometi que eu seria mais organizada. De ligação química que cai no Enem, assim, é essa parte mesmo, tá? É a distribuição de Linus Pauling. Depois é muito importante a gente saber as propriedades, principalmente a eletronegatividade e o raio atômico. É muito importante a gente saber a relação entre elas, que elas existem na tabela periódica, porque o Enem, ele adora relacionar. Ele não só pergunta o que é o que. Ele quer que tu relacione também esses conceitos, tá? Então é muito importante você saber essa relação que existe entre a eletronegatividade e também sobre o raio atômico na tabela periódica. Claro, a gente vai ter outras propriedades também, só que o que mais cai no Enem são essas duas, tá? Eu tentei fazer um compilado. A ligação iônica, ela vai ser a ligação feita por atração eletrostática, metal mais a metal, é um sólido a temperatura ambiente, alto ponto de fusão. Faltou as propriedades aqui dos compostos covalentes. O composto covalente vai ser meio que um oposto. Ele vai ter, a temperatura ambiente, ele vai ser sólido, líquido ou gasoso. Por exemplo, sólido, o carbonato, desculpa, que carbonato, o óxido de cálcio, que é o cal. Vocês já viram o cal, que é branco? O cal, ele é colocado nas plantações com o intuito de diminuir o pH do solo, né? Então, o cal é sólido, a água é líquida, gás nitrogênio é um gás. Então, os compostos covalentes, eles se apresentam nos três estados de agregação da matéria. A temperatura de fusão, o TF, vai ser baixo, mas vai ser baixo em relação aos iônicos, aos compostos iônicos. E mais, eles não conduzem eletricidade. Não conduzem eletricidade, tá? E eles também, diferente do composto iônico, que entra em contato com a água e acontece a dissociação, vou botar aqui dissociação, o composto covalente, ele não vai interagir com a água, tá? Ele não vai interagir com a água. Ficou alguma dúvida, gente? Vou mandar para vocês esse arquivo que tem alguns exercícios, tá? E se
não ficou nenhuma dúvida. Terminamos por hoje. 25 minutos mais cedo. Vou parar a gravação. Beleza, parei a gravação. Tá. Galera, entenderam a aula? Ficou alguma dúvida? Como é que foi clara a minha explicação? Entenderam por quê? O que eu quero? Quando eu tô explicando as coisas para vocês, eu não quero simplesmente que vocês, tipo, o que eu não quero? Eu não quero é isso, ligação iônica, metal, a metal, a metal, hidrogênio. Não, eu quero que vocês saibam por que é metal com a metal, por que é a metal com hidrogênio, que é por causa da diferença de eletronegatividade, por causa que eles estão organizados na tabela periódica conforme as suas propriedades químicas. O mais eletronegativo atrai as espécies eletropositivas por causa que possuem seus raios atômicos menores e assim é mais fácil dos elétrons serem atraídos, entendeu? Seria a parte do metal, é fácil, é só decorar. Só que, tipo, se tu sabe o conceito da coisa, tu pode ficar, sei lá, um tempão sem ver aquele assunto, que quando tu vê, tu vai te lembrar, sabe? Então, esse é o importante de saber o conceito, o porquê da questão. Então, eu sempre tento fazer isso. Tá beleza, gente? Vamos então agora descansar. Eu acho que eu vou postar amanhã a apostila de vocês, essa parte de ligação. E daí eu vou mandar as fotos do quadro também no nosso grupo, tá bom? Então, gente, um bom descanso para todos vocês e se não tem dúvidas, até mais. Tchau, prof. Boa noite. Tchau, boa noite. Boa noite. Tchau. Obrigada pela aula. Tchau, tchau. Boa noite, Fran.